todos bem-vindos à edição de quinta-feira do programa Manchetes do Dia. Celebra-se hoje o Dia das Forças Armadas de Defesa Nacional e dentro de instantes poderemos ter a oportunidade de assistir na íntegra, em primeira mão, o pronunciamento do chefe de Estado face a essa efeméride que hoje se assinala. Este é o programa Manchetes do Dia. De segunda a sexta-feira tratamos de trazer a análise das principais manchetes dos jornais nacionais, levando o caro telespectador a viajar um pouco por todo canto do país, trazendo informação atualizada, mesmo com vista a deixar a tarde de telespectador mais informada. Partimos com o nosso pontapé de saída mesmo para a efeméride que hoje se assinala. Voltamos no tempo e buscamos o pronunciamento do antigo presidente da República, Armando Guebuza, que diz que a unidade nacional foi a argamassa principal na luta contra o colonialismo e sem ela teria sido impossível conquistar a independência em 1975. O antigo estadista lembrou das atrocidades cometidas pelo governo colonial através da PIDE e exortou aos moçambicanos a não permitirem o regresso do colonialismo. O antigo chefe de Estado fez este pronunciamento ontem em Maputo durante uma palestra sobre o progresso e os desafios de Moçambique no contemporâneo, organizado pela Universidade Eduardo Mondlane. Matéria para ver na tela e nós voltamos dentro de instantes para passar a pente fino este assunto que marca a atualidade nacional. Viva Frelimo que une e organiza o povo! Assinala-se esta quarta-feira, 25 de setembro, a passagem do 60º aniversário do desencadeamento da luta de libertação nacional e Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No quadro das atividades comemorativas da efeméride, a Universidade Eduardo Mondlane convidou o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, para debater com os estudantes e o corpo docente sobre o progresso e os desafios de Moçambique contemporâneo. Falando na qualidade de combatente, Armando Guebuza centrou a sua comunicação na unidade nacional como ferramenta crucial para a derrota do colonialismo e conquista da independência. A liderança dirigida pelo presidente Samora Moisés Machel resistiu e venceu as tentativas de aniquilamento da Frelimo, como as protagonizadas na Operação Nogórdio e outros massacres da população indefesa, culminando com a proclamação da nossa independência nacional. Perante as atrocidades ainda em memória, Guebuza apelou aos jovens a não permitirem que o país volte à dominação estrangeira. Como dizia, o inimigo de Moçambique não cruzou as mãos. Através do regime do apartheid, manteve as atrocidades contra o nosso povo, com sabotagens econômicas e matanças indiscriminadas. Apartheid foi ainda há pouco tempo, né? Mas alguns de vocês nunca viram esse bicho. Tem sorte, não vejam nunca mais. Não permitam que exista na face da terra, em particular em Moçambique. Não permitam que exista apartheid na face da terra, porque custou muito e ainda está a custar. Para Guebuza, os desafios da geração 25 de setembro era a libertação do país do jugo colonial e, uma vez conseguido esse objetivo, o país vive atualmente novos desafios. Estes são desafios de hoje e de amanhã, mas que já faziam parte dos sonhos e da visão das gerações anteriores, incluindo a geração de 25 de setembro. São desafios que requerem uma preparação nova e outras formas de mobilização de vontade. São desafios que só podem ser enfrentados se continuarmos e ter presente quem nós somos culturalmente e continuarmos a desenvolver um sentido de orgulho em relação às nossas crenças, à nossa história, aos nossos valores, às nossas línguas e à nossa maneira de ser. Foi uma palestra bastante concorrida, com a participação não só de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane,
como também de académicos e quadros daquela instituição pública de ensino superior. Vamos então analisar este assunto que marca a atualidade nacional, mesmo face à efeméride que hoje se assinala, Dia das Forças Armadas de Defesa. Em nome da MBC Televisão, desejar um feliz dia a toda esta camada que torna possível a segurança e tranquilidade do povo moçambicano. A qualquer momento poderemos ter o pronunciamento do chefe de Estado face aos desafios enfrentados pela camada. Dionildo Tamel, somos convidados, desde já, antes mesmo de ser convidado a fazer a análise, deixa-me dar as boas-vindas à edição de quinta-feira do programa Manchetes do Dia. E obrigada por nos emprestar os conhecimentos para analisar os fatos que marcam a atualidade nacional. Obrigado eu. Às vezes eu costumo dizer obrigado quando recebo um convite como este aqui. Talvez hoje seja uma exceção. Hoje estamos a falar de dia 25 de setembro, dia muito importante para a história da libertação deste país. É um dia que todos nós devemos começar a refletir e como é que o país ou o Estado tem que ser construído e revisitando um pouco a própria história de Moçambique e 62, neste caso concreto, e para podermos começar a discutir como é que o tecido social está hoje. Se de facto, por um lado, estamos satisfeitos com a história que nós temos, estamos, se não esquecer que estamos a passos largos dos 50 anos, um pouco metade de um século, se de facto em termos de nação, em termos de país, estamos felizes com aquilo que nós temos hoje. E o que é que nós podemos começar, que lições podemos tirar sobre os jovens de 62, os jovens da Frente de Libertação deste país, que levaram a cabo a guerra contra o colonialismo e, consequentemente, em 75, mais ou menos 74, depois com a revolução dos escravos, que desencadeou quase com o Acordo de Lusaka, e posteriormente em 75, no dia 25 de junho, houve a independência nacional, e se de facto estamos felizes com isso. Ou estamos orgulhosos em ser moçambicanos. Acho que é um pouco disto que a gente temos que começar a refletir em relação à data de hoje. Dentro de instantes poderemos ter o pronunciamento do comandante-em-chefe, o chefe de Estado face à efeméride, mas para já vamos analisar o pronunciamento do antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, que diz que a unidade nacional foi a argamassa principal na luta contra o colonialismo e sem ela teria sido impossível conquistar a independência em 1975 e ainda exorta os moçambicanos para que não adotem nenhum sistema de colonialismo, porque afinal é um grande feito ter esta conquista. Eu acho que sim, é um debate muito interessante. Aliás, eu escrevi um artigo critiquei um artigo de Carlton Cadeado, professor Carlton Cadeado, em relação ao conceito daquilo que nós conceituamos como unidade nacional. E Armando Emílio Guebuza, sendo de uma outra forma uma das pessoas que é parte integrante dessa história, é uma pessoa que fala isso com propriedade sobre a questão da unidade nacional. Mas um debate que é muito interessante. O que a gente compreende sobre a unidade nacional? Aliás, os conceitos, eles são discutidos e elas vão caem em desuso em função de um contexto. Hoje, o que significa a unidade nacional? Eu acho que o debate que tem que ocorrer hoje é tentar discutir o que significa a unidade nacional. Não há dúvida que diz Armando Emílio Guebuza, antigo chefe de Estado, em relação aos jovens, a união dos três movimentos deve nos fazer refletir que, de facto, está associada a um conceito de unidade nacional e que todos nós temos um único objetivo, cujo este objetivo é, de certa forma, sermos livres da colonização portuguesa. E isso não podemos querer ou não. A Frelimo fez isto de uma forma muito inequívoca e conseguimos chegarmos à independência por causa deste deste conceito que foi materializado muitas das vezes, não tanto como as pessoas dizem por Samora Machel, mas por Eduardo Mondlane, e posteriormente Samora Machel fez isto. E como que se conceitualizava na altura a questão da unidade nacional? Você pode pensar hoje, por exemplo, que tu pudesse encontrar um Tamel, por exemplo, que podia estar com origem em Cabo Delgado, um Tamel com origens, por exemplo, na Beira ou em Quilimano, por exemplo. Pudesse encontrar um Alfredo ou uma Socha, por exemplo, com origens sulistas, um pouco disso. Quer dizer que não havia uma distinção, todo o território nacional era de todos os moçambicanos, que fossem esses mulatos, brancos, negros.
cuja ideia central é se identificasse com a causa nacional, sentir-se parte integrante deste processo. Isso, não é dúvida. Vais poder perceber, se vais para a literatura, por exemplo, encontras uma escritora, uma poetisa, a Noema de Souza, por exemplo. Era uma mulata que via na academia, depois que morou em Portugal, era mulata. Tens o Calan da Silva, tens o Mia Couto, quer dizer, tens uma epopeia, tens os irmãos Albazine, esses todos aí, o Craveirinha também, quer dizer que tentaram construir a ideia da unidade nacional. Eu volto, e eu reitero que o discurso que é colocado por Armando Emílio Guebuza, de que sem unidade nacional não teríamos, de certa forma, como chegar à independência. Não há dúvida em relação a isso. Então, o que nós temos que começar a problematizar, será de facto que este conceito de unidade nacional ainda é discutido hoje? O que é que, de uma ou de outra forma, pode? E uma coisa não menos importante é que, mesmo havendo a ideia da unidade nacional, houve algumas vicissitudes dentro da Frente da Libertação, e isso pode, quem leu, por exemplo, o livro do Brando, como a questão do Urias Simango ter saído, por aí em diante, a questão de Filipe Samuel Magaia, entre tantas outras figuras, as mortes um pouco meio estranhas que ocorreram dentro do movimento naquele período, mas não fez com que este movimento tivesse um único objetivo. Aliás, quem volta, por exemplo, a ler o livro de Luta para Moçambique, de Eduardo Mondlane, uma coisa que é muito interessante, num dos capítulos, diz que o futuro, cuja ideia, Eduardo Mondlane já tinha percebido que todos os moçambicanos, sejam de centro, do norte ou do sul, tinham um fio condutor único, que era a luta de libertação. Entretanto, ele temia que, depois da independência, se de facto esse poderia, de certa forma, continuar com esse mesmo fio condutor. E são essas entrelinhas que temos que começar a debater hoje. Claro que temos imensas dificuldades hoje de encontrarmos o conceito de unidade nacional que foi construído em 62, pela Frelimo, e a unidade nacional hoje, por exemplo, em 2024 ou a partir do século XXI, é um outro conceito que é muito usado pela Frelimo enquanto uma organização partidária privada do que enquanto um movimento, e cuja ideia hoje é mais demagógico do que a ideia real. Se perceberes, por exemplo, temos uma etnicidade vasta. Eu sou sulista. Imagina que tu sejas, por exemplo, uma pessoa de centro-norte. Se nós vamos para fora do país, somos moçambicanos. Independentemente, não discutimos muito a ideia de onde que tu vens e de quais são os seus valores. Todos nós nos sentimos parte integrante deste. Mas é uma coisa que é muito interessante no conceito da unidade nacional, é que antes eu de ser um moçambicano, eu sou parte integrante de uma comunidade, que essa mesma comunidade é importante e que seja valorizada. E vou me construir nesta perspectiva de me sentir moçambicano. Aliás, o próprio Nguena escreve um artigo muito interessante, que a moçambicanidade é um sim ou ainda não. É um sim na perspectiva de que a construção da unidade nacional, ela datou desde o início da libertação, mas também ela teve uma continuidade também num processo que foi encontrado em 75, da independência, e começamos a construir o Estado moçambicano, começamos a sermos uma comunidade politicamente organizada, com instituições e que são geridas sobretudo por nós moçambicanos. E se hoje continua o mesmo conceito que foi colocado em 62, para hoje eu tenho minhas reticências. Estamos com o cientista político Dionildo Tamela a emprestar-nos os conhecimentos a analisar os assuntos que marcam a atualidade nacional. De lembrar ao caro telespectador que dentro de instantes poderemos ter o pronunciamento do chefe de Estado face à efeméride que hoje se assinala. Enquanto isto não acontece, vamos analisar as manchetes dos principais jornais nacionais, dando início mesmo com a manchete do jornal Notícias. Recorde-se que o assunto anteriormente analisado é uma matéria exclusiva da MBC Televisão. Vamos analisar a manchete do jornal Notícias proposta para esta quinta-feira, 25 de setembro, para o ano 2024. Vamos espreitar o setor econômico. O Banco Africano de Desenvolvimento já financiou em Moçambique, nos últimos anos, 113 projetos, contabilizando 3,8 bilhões de dólares norte-americanos. Dionildo Tamel, vamos analisar este assunto que nos leva a espreitar a página econômica.
Este é um debate muito interessante, aliás, quando a gente debate política, a gente debate economia, há uma correlação significativa. Quando queres compreender como é que o tecido social funciona, tens que compreender como é que a inflação, quais são os investimentos que os Estados vão fazendo, que relações estabelece de certa forma com os grandes bancos e que têm um controle muitas das vezes dos Estados. Aliás, a gente... Quanto mais investimento se faz para um Estado, e como é que nós vimos que esses investimentos são feitos? É simples. É que tens que ver as infraestruturas são construídas, porque quando a gente rubricamos acordo, você dá-me dinheiro, de certa forma, esse dinheiro tem uma aplicabilidade, não é um dinheiro que é dado para o Estado moçambicano. Se damos para o Estado moçambicano, estamos a dar para um setor, para um lugar público, cuja a ideia não é distribuir para toda a sociedade, mas é, sobretudo, fazer uma distribuição em forma de setor, quer dizer, que há transporte, escolas, infraestruturas, um pouco disso. E temos que começar a questionar e depois tem que se começar a fazer uma fiscalização, se esses processos elas vão correr, há uma auditoria para perceber como que esses mecanismos elas vão correr. Quer dizer que este banco vai fazendo um financiamento para o Estado moçambicano já há anos. Então, o que nós queremos questionar é qual é a qualidade das infraestruturas que são construídas que nós temos. Podemos ver a N1, podemos ver, por exemplo, as escolas. Se as crianças, por exemplo, das zonas rurais, até não só, não podemos falar das zonas aqui mesmo na província de Maputo ou na cidade de Maputo, se essas mesmas crianças têm acesso a carteiras e ficam em lugar, as unidades sanitárias, por exemplo, como é que essas mesmas unidades sanitárias estão estabelecidas. Quer dizer, que são essas questões e que depois, de certa forma, para não incorrermos um risco de o Estado moçambicano ou o governo moçambicano ser chamado de corrupção, neopatronalismo, clientelismo que caracteriza nos últimos tempos o Estado moçambicano. Não sei, eu tenho, de certa forma, minhas dúvidas em função daquilo que é o empírico, a realidade tem demonstrado ao longo dos tempos. Há muitos investimentos que são feitos, há muitos acordos que são feitos com várias multinacionais, com vários estados. Entretanto, esses acordos parecem que estão a beneficiar. É uma música que é muito cantada pelos brasileiros. O pobre cada vez fica mais pobre, o rico cada vez mais fica... Mas a questão é que nós temos que começar a questionar como é que este rico moçambicano, como é que este indivíduo endinheirado consegue aquisição econômica profunda. Então, através, muitas das vezes, da apropriação do Estado. Aliás, o professor Maconde escreveu um artigo muito interessante, que as elites moçambicanas, elas começaram a emergir por causa da dilapidação dos fundos do Estado, do governo. Quer dizer que eu sou um governante, por exemplo, me aproprio da posição na qual onde estou, vou fazer alguns acordos, quer dizer, em representação do Estado e depois me aproprio desses benefícios. E isto, de facto, é mal. Mas temos os culpados. A população ela é culpada, o parlamento moçambicano também é culpado porque não é capaz, de uma ou de outra forma, de fazer uma fiscalização muito profunda. Fazer uma fiscalização. O Banco de Moçambique também é culpado pelo facto de todos os poderes. Voltamos a um debate que é muito interessante, nem tão interessante, porque é um debate já antiquário, no sentido de que conferimos tantos poderes ao chefe do Estado. Isso faz com que o chefe do Estado tenha o controle econômico do Estado, também tenha o controle político do Estado e das próprias instituições. Enquanto a gente tivermos isso, de facto, os investimentos que sejam feitos não têm um benefício concreto. Os pactos que são feitos em períodos eleitorais, aliás, agora há bem pouco tempo, estamos a 10 dias do fim da campanha eleitoral, depois temos mais 2 dias de reflexão, onde os moçambicanos poderão exercer o seu direito de voto. Incide também na dinâmica econômica, incide também na dinâmica política, incide também na dinâmica social. Não incide só os acordos que os meios de comunicação social retratam, mas é também o conhecimento de como é que esses acordos são trazidos, que benefícios trazem à população moçambicana. Quer com isso, Dionildo Tamel, de forma resumida, dizer que não há aqui não temos dados que estejam equilibrados entre os 113 projetos e, por outro lado, os 3,8 bilhões de dólares norte-americanos.
Em política, em ciências sociais, no nível do milênio, em ciências sociais, quem estuda a ciência política analisa o Estado na forma da condução, como é que os políticos, de uma ou outra forma, geram a coisa pública. Um economista tem que olhar para o Estado numa dimensão econômica. Os projetos estão aí, que são estabelecidos, entretanto, eu tenho que compreender que incidência tem esses projetos para a população. Se você for sair por aqui, fazer uma pequena reportagem, fazer um inquérito, começar a questionar os moçambicanos, se de facto puderes encontrar as pessoas nem sabem que existem esses projetos. Aliás, são as pequenas elites. Nós estamos aqui num centro urbano, se nós temos um pouco para Júlio de Janeiro, vamos encontrar um lugar onde os jornais existem, onde as elites políticas e econômicas existem, que têm acesso a esses meios de comunicação social. Mas se você sair, por exemplo, para os bairros, aqui mesmo, Mafalala, aprendendo, dizer que há projetos, o Banco Africano deu alguns projetos para o Estado moçambicano. Entretanto, você pergunta, em termos concretos, a política o que é? A política é aquilo que é, não é aquilo que deveria, de certa forma. Há um investimento. Como é que a gente vai mensurar esses projetos? A mensuração desses projetos é a qualidade das coisas públicas que são criadas. E as coisas públicas que são criadas, estamos a falar de um emprego que não existe, estamos a falar das unidades sanitárias que aparentemente não existem, estamos a falar sobretudo dos transportes que devem facilitar a locomoção das pessoas para os centros urbanos ou para esses lugares. Estamos a falar da rede elétrica, que ainda continua uma miragem aqui nesse. Então, eu encontro um pouco meio de dificuldades para que aquele jovem que vive naquela comunidade compreenda que há projetos que estão sendo investidos, mas entretanto não existe algo palpável em termos concretos. Isto apenas beneficia uma pequena elite. Em termos concretos, a política não pode, de uma ou outra forma, ser apenas um benefício para as elites. Apesar da política ser discutida em centros urbanos, como que nós estamos a fazer aqui, eu e tu, que temos, é um privilégio, uma oportunidade de fazer isso, mas temos que começar a pensar, não é nós, temos que começar a pensar como é que o cidadão que está um pouco meio distante se beneficia desses projetos. Se isso ocorre ou não. Então, se começamos a pensar nesses moldes, evidentemente podemos começar a discutir a questão da qualidade dos projetos, se esses mesmos projetos são viáveis ou não. Temos uma sociedade muito apática que não questiona. Eu volto a dizer, se saíres para aqui, para a rua, começares a questionar se de facto a população moçambicana tem o conhecimento desses projetos, não. Até não vou falar das pessoas um pouco meio reais, um pouco menos estudados, até os que estão em algumas universidades, até professores universitários. Se você fazer um questionamento sobre isso, tu não vais encontrar. E isto por quê? Isto pode, na minha percepção, estar associado na maneira como é que as nossas instituições, elas funcionam. Quer dizer, que é um punhado de pessoas que sabem da existência desses projetos. E como é que a gente pode de certa forma, começamos a indagar e a questionar isso, se a gente não tem essas informações? Voltamos ainda no tempo para um feito anterior, pois hoje o chefe de Estado cumpre uma agenda atualizada face à efeméride que se assinala. Há 500 milhões de dólares para a floresta do Miombo. Este também é um tema proposto pelo jornal Notícias. Este é um pronunciamento do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Destacou ontem que o trabalho desenvolvido para a preservação da floresta do Miombo, abrigado em 2 países da África Austral, está a resultar em ganhos financeiros e recursos humanos. Vamos analisar esta matéria do Nilo também. Acho que é um debate muito interessante. Não há dúvida que é interessante que a gente comece a preservar a nossa floresta e isto acho que o chefe de Estado fez esse discurso nos Estados Unidos, numa conferência que esteve há dias. Eu penso que a gente quando fala de quantidade de dinheiro que são canalizados e precisamos também, começamos a questionar se esse dinheiro é aplicável para esses setores. Isto que é importante. Mas como eu disse na minha intervenção anterior, um dos problemas do questionamento popular ou das elites académicas, os que presume-se devem começar a pensar sobre isto, é a falta de acesso à informação. Há pessoas que, evidentemente, não tiveram informação, não tiveram conhecimento que o chefe de Estado está nos Estados Unidos. Há pessoas que não têm conhecimento de que há estas quantias de valor que devem ser, de certa forma, cuja ideia é preservar a floresta ao nível da África para 2 países, como acabas de referenciar. Então,
isto cria uma sociedade de desinformação, mas a iniciativa não deixa de ser importante. É de facto importante, não basta em si só ser importante, é importante que haja necessidade da própria coabitação, da própria materialização dessas iniciativas que são feitas por chefes de Estado e por outros governantes. Esgotamos a análise da manchete do Jornal Notícias. Passamos a analisar a manchete do Jornal O País, proposta para esta quinta-feira, assim é que é, 25 de setembro, para o ano 2024. O Movimento Democrático de Moçambique e a Frelimo envolvem-se em pancadaria em Inhambane. Dionildo Tamel, temos aqui uma situação de conflito político mesmo por parte dos eleitores, possíveis eleitores para estes partidos políticos. Vamos analisar. Olha, quando a gente discute política, discute civilização, discute organização, discute a lógica de que as pessoas possam formar, conversar e se entender. Aliás, um grande intelectual francês, Voltaire, disse que tu podes propor uma ideia, eu não concordei com a sua opinião, eu vou fazer todo o esforço para lutar para mostrar que o seu argumento não é correto. Não há necessidade de começarmos a nos atacar, mas isto pode mostrar, como um amigo meu disse certa vez, uma forma de fazer política da idade da pedra ou da caverna. Quer dizer que nós queremos discutir política, mas não compreendemos os modos, quais são os modos operantes de fazer-se a polis. Aliás, quando na Grécia Antiga a polis, que é a cidade, é onde que se discute a questão das infraestruturas, a questão das unidades sanitárias, a questão dos serviços públicos, começamos a questionar como é que se funciona esses lugares, o fizemos dentro da argumentação. Este é um período muito interessante, um período da campanha eleitoral, em que nós nos deparamos com uma violência eleitoral. O que está acontecendo é uma violência eleitoral que está dentro da violência política, porque as pessoas apresentaram argumentos e os argumentos, tanto da RAM ou tanto do MDM, não foram argumentos satisfatórios, e a única forma que encontraram de discutir seus argumentos foi através de pancada. Isso marcha a maneira de como nós vimos a política. Isto, na minha percepção, é de facto abonatório. O argumento que tem que ser feito tanto pela RAM ou pela MDM ou pela outra força política é mostrar que o meu manifesto visa resolver tal problema, isto. Não há necessidade, eu não vejo necessidade de entrar, mas isto é o que caracteriza todo o processo eleitoral moçambicano. Nas eleições autárquicas vimos isto, nas eleições presidenciais, agora que presidenciais, legislativas e provinciais, estamos de certa forma a caracterizar. Isto é que caracteriza a maneira bárbara, a maneira mais realista de fazer política. E fazer política, eu volto a dizer, é um jogo urbano, não é um jogo rural. E esta maneira de discutir política, que a RAM e a Frelimo, o MDM e a Frelimo da província de Inhambane, é de certa forma condenável na minha percepção. Mas isto pode também ocorrer. As pessoas nos últimos tempos, quer dizer, que estão um pouco se desligando sobre a política. Não tem no interesse, porque é como se eu dissesse, tanto que diz o MDM, tanto que diz a RENAM ou qualquer outra organização política, não tem interesse. Apesar de eu, pessoalmente, Dionildo, achar que este processo eleitoral que está a ocorrer agora é um pouco diferente dos outros. Em que sentido? Pelo fato de nós vermos debates que são provocados pelo SUFO, pelo Daniel Chapman, pelo Venâncio e um pouco também pelo líder de RAM. Há ideias que estão a ser discutidas. O que está a faltar aqui é a lógica de agora, a polis, a cidade em termos concretos, e que sejam debatidos, que haja um confronto de ideias e que nós possamos, de certa forma, sair da província em termos da maneira da gente pensar e começamos a pensar como pessoas urbanas. Leva-nos ainda a manchete do jornal O País a sair da região sul do país para visitar a região norte, concretamente em Cabo Delgado, onde a insegurança condiciona a distribuição de material eleitoral. Vamos analisar este assunto
Dionildo Tamel, que afeta mesmo, já dá-nos a sentir ali uma insegurança e, ao mesmo tempo, já podemos começar a analisar como é que será o processo de votação naquele ponto do país. Olha, é um processo um pouco meio estranho. Estamos num processo de votação onde, por um lado, tem a província de Cabo Delgado, que data a guerra, conflito, a insurgência, alguns chamam de insurgência, chamam de conflito, chamam de terrorismo. Eu hoje tenho muitas dificuldades de dar um conceito concreto daquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, que alguns começam a fazer uma denominação de uma guerra civil, mas de guerra civil pode não ser. E depois temos um processo eleitoral que ocorreu das eleições autárquicas que aconteceu na província, em Pemba, porém, em alguns distritos que deveriam ser autarquias na província de Cabo Delgado. Agora temos um processo de eleições gerais. E, claramente que este processo de eleições gerais devemos começarmos a questionar como que o Estado moçambicano tem que levar a cabo um processo eleitoral em Cabo Delgado, num lugar que deve ser debelado pelo conflito desde 2017, desde 5 de outubro, de forma formal, porque o conflito evidentemente não começa concretamente em 5 de outubro, é formalmente que nós começamos a debater, a se escrever isso. Eu acho que é uma situação muito preocupante, tem que se criar outros mecanismos, outras formas. Talvez podemos dizer que o Estado moçambicano é um Estado falhado, por causa de uma parte do país que, de certa forma, não está tão independente como devia ser. Aliás, um outro aspecto não menos importante é o fato de que Cabo Delgado é um lugar um pouco meio diferenciado. Quando digo diferenciado, no sentido de que é um lugar histórico, não é uma província qualquer que tem que ser tomada. E não obstante, é um fato, é uma província nativa do nosso atual chefe de Estado e também do comandante-geral das Forças Armadas, Brando Rafael. Isto é preocupante. É preocupante porque o processo eleitoral pode nos levar a uma questão de fraude. E com esse mecanismo de conflito que está a surgir lá, pode, por um lado, não sei, um autor X ou Y, criar um mecanismo que haja naquela da votação ou na noite da votação, haja um escândalo e cuja ideia central é levar as urnas para poder fazer um enchimento das urnas. Então, isto é preocupante, porque um processo eleitoral que tem que ser transparente, na minha percepção, deve haver uma questão de igualdade a todas as 10 ou 11 províncias. Mas o que é certo, o que está acontecendo em Cabo Delgado não é a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, na província de Gaza, ou em Inhambane, ou em Tete, ou Manica, por exemplo. Então, é, na minha percepção, preocupante essa situação, mas o que é certo é que no dia 9 de outubro, nós temos um processo eleitoral. Agora, temos que começar a questionar se de facto este processo eleitoral que vai ocorrer à escala nacional e em Cabo Delgado também não vai ser uma exceção, mesmo com estas particularidades que estão a ocorrer lá, mesmo que queiram fazer um voto adiantado ou um voto após um processo, isso também cria condições de que não haja um processo de transparência. Há uma teoria que é muito discutida, jogos ocultos, ou múltiplas arenas. O fenômeno Cabo Delgado pode nos colocar essa questão de múltiplas arenas ou jogos ocultos. Quando digo jogos ocultos, por exemplo, nós aqui nos dois estamos a falar, nós não temos o alcance real de quem está nos ver, quem está nos ver, quem está a discutir, qual é a percepção que a pessoa tem sobre nós, em função disso, o que é que depois pode pensar e fazer. O que estou a tentar dizer é que no conflito de Cabo Delgado e neste processo eleitoral há múltiplas arenas e que nós não temos conhecimento, e isto, de certa forma, é muito mau. Mas eu volto a reiterar que o conflito de Cabo Delgado pode propiciar um processo de fraude e que, de facto, são modos operantes dos processos eleitorais em Moçambique desde 99 até hoje. Esgotamos a análise a manchete do jornal O País. De lembrar ao caro telespectador que poderá dar continuidade à leitura a este jornal, que está disponível já na banca, em formato físico, como também em formato digital. Vamos analisar uma matéria da reportagem que é a proposta da MBC Televisão, que sugere o economista agrário Rafael Uaiana recomenda a leitura e apropriação da obra Sustenta Insustentável pelos candidatos a presidenta
da República. Entende o AN que a mesma é uma ferramenta importante para os 4 candidatos definirem linhas mestres para o setor, definirem-se em linhas mestres para o setor da agricultura, caso sejam eleitos. A obra da coautoria da Yara Nova, João Mosca e Nelson Kempina e foi lançada antes de ontem em Maputo. Dionildo Tamel, nós voltamos dentro de instantes, mesmo depois de ver esta matéria da reportagem, para analisar, porque afinal é um assunto que marca a atualidade nacional. O que está a ser feito? Quais são os resultados? Estes são os questionamentos que Yara Nova, João Mosca e Nelson Capaina, do Observatório do Meio Rural, fazem nesta obra intitulada Sustenta e Sustentável, lançada na quinta-feira em Maputo. Mas por que Sustenta e Sustentável? Este título, na verdade, foi um título provocador, né? Que nós queremos trazer aqui. Será que a longo prazo a introdução de modelos que têm, de certa forma, algumas componentes de extrativismo, será que são sustentáveis a longo prazo? É mais uma reflexão nessa abordagem de como é que têm sido introduzidas as culturas em detrimento de culturas alimentares, culturas de rendimento, a questão da segurança alimentar, a questão do ambiente. Sustenta e Sustentável discute igualmente a praticabilidade e sustentabilidade dos inúmeros programas desenhados e implementados no setor agrário. A nível local, nas comunidades onde foram implementadas, houve vários grupos que foram beneficiados em termos de maquinarias, equipamentos e insumos agrícolas. Se olhamos para o benefício nessa perspectiva, talvez podemos dizer que sim, mas a questão é, a gente sempre coloca-se, sempre que nós implementamos um modelo de desenvolvimento, a sustentabilidade dos nossos programas, nós estamos habituados sempre a vermos programas que de 5, 10 anos, mas que a longo prazo não vemos os seus reais efeitos. Então, aqui o livro traz essa discussão, na verdade, dos resultados versus o que está a acontecer realmente. A obra, uma reflexão da implementação do Sustenta entre os anos 2017 e 2019, nas províncias de Nampula e Zambésia, foi apresentada pelo economista agrário Rafael Waiene, que considerou ser oportuno o seu lançamento agora, em meio ao fim de um ciclo de governação. O lançamento do livro é feito num momento particularmente crítico, importante. Todos nós sabemos, estamos a discutir uma nova era, um novo Moçambique, e não há melhor oportunidade que esta de refletir sobre todos os aspectos da vida, mas particularmente a agricultura, que é definida pela nossa Constituição como a base de desenvolvimento deste país. Rafael Waiene recomenda a leitura obrigatória e a apropriação pelos aspirantes a Presidente da República da obra esta quinta-feira lançada para definirem as linhas mestres para o setor da agricultura. Espero que o livro, o seu conteúdo, chegue a todos aqueles que querem dirigir o país e deles alimentem-se dele para definirem as linhas mestras para a agricultura moçambicana. O Sustenta, Programa Nacional de Integração da Agricultura Familiar em Cadeias de Valor Produtivas, compreende 7 componentes estruturais de apoio à agricultura familiar, nomeadamente transferências de tecnologias, financiamento, mercados, planeamento e ordenamento produtivo, infraestruturação, salvaguardas ambientais e sociais e subsídio ao produtor. Tem como principal financiador o Banco Mundial. Em junho de 2016, obteve um financiamento de 40 milhões de dólares e na revisão do programa, em julho de 2019, foram aprovados mais 60 milhões de dólares. Sustenta e Insustentável, obra literária que nos leva a analisar hoje, nos leva a fazer a análise hoje aqui na edição de quinta-feira do programa Manchetes do Dia. Dionildo, também vamos focar mesmo no ponto da obrigatoriedade, a sugestão, a obrigatoriedade de leitura por esta obra pelos candidatos presidenciais com vista a ter respostas satisfatórias. Podemos considerar aqui que certamente o autor quis expressar que tenhamos um projeto falhado. Claro que sim, eu acho que o título, como disse a escritora do livro, quem escreve o livro, que é um título
provocatório. Mas costuma-se dizer que a agricultura tem que ser tomada em consideração como base de desenvolvimento deste país. Entretanto, eu estava a reparar para os manifestos, quando tu reparas para os manifestos que estão a decorrer dos partidos políticos neste caso, porque recomenda-se que tem que se ler para os cuja ideia central é serem candidatos e serem Presidente da República. Aliás, o professor Elísio Macambo disse num dos seus livros, governar é ciência. E se governar é ciência, temos que reparar e temos um manancial teórico para podermos saber como é que se governa. Não quer dizer que o fato de lermos um manancial teórico não podemos errar. Mas o que eu volto a dizer que a ideia de sustento agora com o atual chefe do Estado, mas sustento também pode ser visto anteriormente com o presidente Armando Emílio Guebuza, com aquela questão dos 7 milhões. E, no fundo, é ver a agricultura como uma base de desenvolvimento. Agora, o atual candidato a Frelimo, por exemplo, diz que quer voltar aos 7 milhões. O problema até não são os projetos que são publicados, é a aplicabilidade destes projetos para aquilo que são fatos reais. Temos uma agricultura nossa, eu não li o livro, mas estou a fazer uma análise um pouco meio trivial e de uma forma muito liviana, porque não tenho a propriedade, não li o livro. Mas o que estou a tentar dizer é que nós, o sustento ao longo do tempo falhou nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos nesta governação. Não foi capaz de resolver as coisas mais primárias. Os 7 milhões também com o Armando Emílio Guebuza, não há dúvida que não foi, também falhou, não foi. Primeiro porque é como que era feita a seleção das pessoas para ter acesso aos 7 milhões. Esta é uma situação um pouco meio preocupante. Agora também o sustento foi um pouco disso. Tu tens uma agricultura, mais de subsistência, não uma agricultura um pouco meio mecanizada, num país que tem mais ou menos 33 ou 35 milhões de habitantes, depois com várias áreas que pode-se praticar agricultura. Talvez seja por isso que temos facilidade dos sequestros, temos facilidade dos conflitos em Cabo Delgado, por causa das zonas rurais e que nós não aproveitamos. Nós hoje teríamos que ser um dos países que mais produz arroz, mais produz várias maçaroca, e essas atividades que poderiam, de certa forma, enviarmos para outros países. Aliás, costuma-se dizer que os países, quando estão em guerra, têm a incapacidade de fazer. A Ucrânia hoje não consegue produzir, presume que não poderá conseguir produzir nada até para a Rússia. Quer dizer que esses países deviam ficar, de certa forma, sem dinheiro e nós teríamos uma oportunidade de vendermos. Mas como temos uma agricultura que não é mecanizada, temos uma agricultura de eu na minha casa e tu na sua casa, crias uma pequena horta, uma pequena machama, depois começas a vender porque não tens comida, não tens dinheiro para comprar pão, começas a vender a 150, 200 meticais para as pessoas, para depois levar isso aqui, vai para o supermercado e depois é levado disto também, vai para bazar. Então, tu não estás a pensar como um Estado, não estás a pensar como resolver as coisas. Como é que se resolve questões alimentar no Estado? Nós estamos a dizer que... A Mel tem já indicações de ter as imagens de pronunciamento do chefe de Estado, mesmo face à efeméride que hoje se assinala, e o telespectador poderá ver na íntegra o pronunciamento do comandante em chefe aqui na MBC Televisão, é exclusivo mesmo, com vista a deixá-lo informado, e nós voltamos dentro de instantes para analisar este pronunciamento. Tudo continuamos a lamentar o fato de alguns compatriotas continuarem enganados e a liderarem um movimento terrorista contra a prosperidade dos moçambicanos. Por isso, permitam-me que partilhe com os moçambicanos de modo a merecer a atenção de nós todos, incluindo as famílias dos visados, que neste preciso momento os terroristas são encabeçados pelos cidadãos, nomeadamente Abu Zainabu, mais conhecido por Ulanga. Este, às vezes, se considera como um líder espiritual, é de nacionalidade tanzaniana, e é coadjuvado por Farid Selemani Harune. Integram ainda como comandantes operacionais e ideólogos do grupo os terroristas Abu Munir Ahmad, conhecido por Quadrado, Selemani Nguvu Mtoto, porque existiu um Nguvu pai, Mahamud Ibrahim Dadi, Rafael Mazuco, mais conhecidos por Uesso e Sheikh Juma Alfai Luiz. Destes nomes, alguns podem ser
pseudonômios de guerra, como disse. Temos o controle e sabemos que os terroristas se encontram confinados em algumas áreas das matas dos postos administrativos do Mocojo. Aliás, falando do Mocojo, temos informações que a partir da noite e até este momento estamos em combate ou em contato direto com o inimigo. Os jovens estão a fazer esforço para reocupar na totalidade de Mocojo, estão lá agora. Esperemos que os bons momentos se repitam dentro de algumas horas. Mas digo ainda que nos postos de Mocojo e Quiterazo, no distrito de Macomia, de onde realizam ataques esporádicos, alguns na tentativa de encontrar meios logísticos para sustentar as suas ações. A outra grande preocupação de todos os moçambicanos, dos amigos da paz, é sobre a fonte de financiamento e da logística de apoio militar do grupo terrorista da província de Cabo Delgado. Começa a haver um consenso de que parte dos apoios provém do Estado Islâmico. Os terroristas exercem ainda coação a cidadãos capturados e agentes econômicos para os seus familiares ou donos de empreendimentos econômicos pagarem resgates, servindo de sustento para as suas investidas. Dionildo Tamel, temos aqui o pronunciamento do chefe de Estado mesmo para esta efeméride que hoje se assinala e leva-nos mesmo a espreitar a relação de amizade existente entre Moçambique e Tanzânia, a quanto do pronunciamento e citação de alguns nomes dos cabeças de lista para esta situação que assola Cabo Delgado desde 2017. Vamos analisar como é que será a relação de Moçambique e Tanzânia, mesmo com esta divulgação e ainda mais, sendo nesta data, analisando ainda o papel da Tanzânia no alcance da independência nacional. Olha, eu acho que uma coisa muito interessante, o aspecto primeiro que tem que ser tomado em consideração é que o atual chefe de Estado está há poucos dias de sair, de ser inquilino da Ponta Vermelha, pelo menos conseguiu identificar os nomes das pessoas que evidentemente provocam insurgência em Cabo Delgado e que de certa forma são da Tanzânia, segundo o chefe de Estado. Não sei se isso é verdade. O que é certo é que as relações, a política externa moçambicana em relação à Tanzânia vai ser definida por vários aspectos, aquilo que de certa forma interessa os dois Estados. Apesar de existirem pessoas com origem tanzaniana que estão a querer instabilidade em Moçambique. Mas eu acho que essas mesmas pessoas estão em colaboração com alguns moçambicanos, porque não podem, de certa forma, fazer isso só ao alto. É feliz o chefe de Estado no sentido de que agora podemos começar a falar de terrorismo, porque nós temos atores sobre este fato. Tu não estás a falar do Estado da Tanzânia, estás a falar de figuras que vivem dentro daquele, tem origem a tanzaniana. A política externa que você faz, você não faz enquanto com pessoas que vivem, você faz com um símbolo, porque os símbolos da Tanzânia e os símbolos do Estado moçambicano fazem essa cooperação e de certa forma terá no jogo em relação a todos esses conflitos, como que esses cidadãos podem ser tratados e pode criar condições interessantes, o fato de que a Tanzânia pode, de certa forma, também facilitar com que essas pessoas possam, se estiverem na Tanzânia, neste caso, serem presos e serem deportados para Moçambique ou serem julgados por lá. Eu acho que isso já é um avanço muito importante em relação a isso. Quer dizer, que não de menos mal o fato de condamos com o terrorismo, mas o fato de a gente saber que essas pessoas estão querendo instabilidade aqui neste país, são deste país e são essas pessoas, é um aspecto muito importante. Mas um dado não menos importante que tem que ser compreendido é que o terrorismo em si só não termina de forma tão rápida assim. Há países, por exemplo, como a Espanha, Estados Unidos, até a própria Inglaterra, que viveram com o terrorismo por muito tempo. Eliminar o terrorismo ou o terrorismo em Cabo Delgado há de ser um processo muito longo. Por quê? Porque por causa da doutrinação que foi criada ao longo desses tempos, há pessoas leais a este grupo. Mas é preciso que se trabalhe com muita profundidade. Eu, particularmente, fico feliz. Por quê? Pelo fato do chefe de Estado ter dito que os que, de certa forma, estão por detrás do terrorismo em Cabo Delgado são pessoas de Tanzânia. O que quer dizer que o combate vai ser pela província, neste caso concreto, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, porque são esses lugares que
muitas das vezes o terrorismo foi se instalando. E depois vamos fazer um combate ao nível da Tanzânia. Porque dizer que eliminamos aqui só em Moçambique, tu não podes ficar tão feliz assim. Quer dizer que tem que ser a partir ao nível interno e ao nível externo, porque isto, o terrorismo, começa a ameaçar a soberania interna e também a soberania externa de Moçambique. Eu acho que o próximo presidente da República, naturalmente, e não sei quem, naturalmente, tem que criar condições com que as relações que tem que estabelecer, o ministro de Negócios Estrangeiros tem que estabelecer com a Tanzânia, deve ser para exterminar o terrorismo que, de certa forma, matou muitos moçambicanos, e alguns também Tanzânia, e alguns investimentos pararam por causa desta situação de Cabo Delgado. Vamos fazer uma análise de volta no tempo e uma análise da atualização do papel das Forças Armadas de Defesa. Quais acha, Dionil Tabel, que são os principais desafios atualmente encontrados pela camada? Não voltando mesmo à questão do terrorismo, mas espreitando outras áreas que competem a este sistema de segurança. Olha, o país, um Estado, uma das coisas primárias que um país tem que, de certa forma, um país tem que garantir é a segurança. Se tens um país que não é seguro, cria instabilidade, cria uma desordem, faz com que os próprios cidadãos não fiquem seguros, mas mais do que isto, faz com que algumas pessoas que estão fora deste país, que queiram fazer alguns investimentos aqui, não possam, de certa forma, vir para fazer esses investimentos. Quando a gente fala das Forças Armadas, é preciso compreender que as Forças Armadas se diferem da Polícia da República. Em que sentido? É que o objetivo claro das Forças Armadas é garantir a soberania interna, e a garantir a soberania interna também garantir a soberania externa. É a missão prioritária das Forças Armadas, defender o status como existente. Se as Forças Armadas encontram vicissitudes para poder faça isso. Volto a dizer, temos uma soberania interna em crise e uma soberania externa também em crise. Porque nós não somos capazes de nos defender. Aliás, quem levou a cabo a luta de libertação nacional foram as Forças Armadas. Nós podemos termos tido algumas ajudas ao nível externo, mas no fim das contas, quem comandava, de certa forma, a luta de libertação são as Forças Armadas. Continua a ser um grande desafio para as Forças Armadas a logística. Aliás, nos últimos tempos, as Forças Armadas não foram, de certa forma, não houve um investimento profundo em relação para esta camada. Isso não começou com o atual chefe do Estado, nem começou muito menos com Armando Emílio Guebuza. Isso começou com Joaquim Alberto Chissano. Por quê? Se você não tem dinheiro, como é que você vai preparar uma área militar, as suas Forças Armadas, de forma muito segura? E eu posso até questionar, aliás, os que fazem mais investimentos aqui em Moçambique, por exemplo, tu que queres pedir um empréstimo, estou pedindo empréstimo para que eu possa enriquecer e fortificar minhas Forças Armadas, eu questiono. Eu que te dou dinheiro, eu posso dizer que queres que eu dê dinheiro para as suas Forças Armadas ou queres que eu... Não vou questionar. Eu só tenho dinheiro para te dar para que tu compres o teu jantar. É condicionado. E condicione, evidentemente, por causa dos meus interesses. Assim sendo, tu não tens muitas alternativas, acabas fragilizando as nossas Forças Armadas num treinamento de qualidade. É um pouco, mesmo que tu não queres que a gente vá para Cabo Delgado, mas temos, de certa forma, a situação em que a conjuntural atual nos remete a Cabo Delgado. É, de certa forma, crítico tu pensares que Ruanda, que está, de certa forma, na dianteira da situação de Cabo Delgado, que um país minúsculo, quer dizer, muito minúsculo e que já está mais adiantado, por uma questão de prioridade. Um país que não garante uma segurança forte, este país está em crise. Mesmo os países nórdicos, a maior parte deles, que algumas vezes não têm conflitos, mas há um treinamento fora do sério, porque a qualquer momento um Estado pode ser ameaçado. Pode ser através na via marítima, pode ser na via aérea, pode ser na via terrestre, como é que está a acontecer. Mas as nossas Forças Armadas continuam além daquilo que é necessário. Não são capazes de fazerem face. Não estou a dizer que não é um trabalho que eles estão a fazer. Há um trabalho que eles estão a fazer, mas continuam além daquilo que é necessário. Ainda para analisar, Dionil Tabel, atualmente foi dito que teria um investimento de 50 mil
milhões de dólares norte-americanos mesmo para a África, e o chefe de Estado destacou que parte deste valor seria para investimento direto para as Forças Armadas. Se acha que esta medida seria a mais viável mesmo para garantir a segurança do país? Claro, aliás, o bolo que é muito colocado no orçamento do Estado, que é feito para as Forças Armadas, muitas das vezes está além daquilo que é necessário. E eu acho que é importante que se apetreche o orçamento do Estado naquele setor seja de certa forma muito enorme e que seja capaz de solucionar alguns problemas. E depois, um outro problema é que está na questão das forças. Não é apenas fazer um investimento econômico, é preciso que se crie debates muitos acertos. Claro que tu tens, quando discute a questão das Forças Armadas, aquela lógica de questão militar. Eu tive um colega que dizia que não se questiona as vontades do seu superior hierárquico. Se você não questiona as vontades do seu superior hierárquico, quer dizer que tu corres o risco de achares que as Forças Armadas devem trabalhar como o Deus Todo-Poderoso. Mas devem saber que a ciência ela só começa a avançar a partir de um questionamento. Começamos a questionar que estratégias são essas. Não se pode continuar a dizer que nós só podemos receber. Claro que eles devem receber comando, mas devem, de certa forma, debater de forma muito profunda, cuja ideia que a gente não possa ter este processo que estamos a ter. Mas também não queremos estar associado a atos de corrupção, a clientelismo que caracteriza o neopatronalismo que caracteriza, de certa forma, o Estado moçambicano. Esteve aqui a falar do condicionamento imposto por quem é detentor de recurso financeiro para quem recebe. Podemos dizer que, neste caso, estamos a viver a mesma situação, porque estes 50 milhões de dólares foram doados para a África pela China. Podemos dizer aqui que temos um caso onde temos o rastreio ali instalado. Se o chefe de Estado faz este pronunciamento, certamente que nas auditorias futuras irão querer observar a execução mesmo para este projeto. Claro, é evidente que isso deve acontecer. Isso também mostra a questão da transparência. É simples, repara para ti mesmo, se tu dás dinheiro a uma filha, um filho que tu tens, ou um irmão que tu tens, queres depois perceber o que fez com o dinheiro, tem que justificar. Isso é uma questão de transparência. Aliás, os que fazem administração pública compreendem muito isso, compreendem. É uma questão de prestação de contas. E aqui em Moçambique a gente não tem isto, a questão de prestação de contas. Que Deus a tenha, que fizemos como se fôssemos energúmenos e não compreendemos isso. Mas isto pode dever-se ao fato de que, como a nossa sociedade tem dificuldade de criar aspectos interrogatórios. Então, a prestação de contas aqui em Moçambique não existe, e se não existe, o Ocidente continua a ter o controle sobre nós. Muito obrigada, Dionildo Tomel, por ter aceito o convite para fazer parte da edição de quinta-feira do programa Manchetes do Dia. As considerações finais. Olha, eu sempre tenho muitas dificuldades de fazer considerações finais. As considerações finais sempre são feitas nos funerais. E como nós não estamos em um funeral, estamos a tentar construir o nosso país. Espero que as pessoas façam no dia do meu funeral, no dia que eu morrer, eles vão fazer considerações finais, não poder dizer mais alguma coisa. Mas uma coisa que eu me esqueci sempre é que estás muito bonita e feliz dia 25 de setembro. Obrigada, nós agradecemos e ainda desejamos um feliz dia para quem está do outro lado a assistir ao programa Manchetes do Dia, em especial aos defensores da pátria, aqueles que tudo fazem para garantir a segurança e soberania do próprio Estado. Nós voltamos amanhã com mais Manchetes do Dia. Até lá, continue com a nossa restante programação.